Bom, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Alguma dúvida, alguma coisa que tenha surgido, algum questionamento aí na resolução desses dois exercícios, o exercício 3 e 4? Bom, então antes de iniciarmos aqui a nossa parte de correção, enviem a presença de vocês, por favor. Não sei se é por questão de problema de conexão, alguma coisa assim do tipo, mas lembrem os demais colegas aí que tem um certo número aí que saiu da sala, tá? Então a presença é válida nesse momento, né? Então iniciamos aqui, tínhamos 24, contando comigo agora 18, né? Exceto quem avisou anteriormente que estava com problema de conexão, mas se faz a presença nesse momento, né? Bom, no exercício 3 aí, né? Dimensione um alimentador predial de uma casa com consumo diário de 1.500 litros. Use tubulação de PVC. Então a primeira questão é você descobrir a vazão, né? Como nós havíamos visto aí no exercício de exemplo. Então eu vou utilizar aqui a mesma folha do critério, tá? Para colocar a parte de cálculo, tá? Então vamos aqui, né? Correção da aula 6, estamos na aula 7, né? Então exercício 3. A vazão vai ser consumo diário, 1.500, dividido por 86.400. Esse valor sempre fixo, né? Faz parte da fórmula. Então 1.500 dividido por 86.400, 0,017. Usando aí 3 casas decimais, considerando a questão da regra de arredondamento, 0,017. E a unidade litros por
segundo. E aí falamos que é PVC, né? Então, PVC. Vamos pegar aqui o ábaco de PVC. Vamos dar um print nele. E traçar essa reta juntos. Ô professor, deixa eu falar para você, esse que está na apostila aqui é de PVC ou é de ferro fundido? Esse que está na apostila é de PVC, tá? Ah, tá bom. Tem dois aqui, mas não entendi qual que é quem. Eles Eu são acho que diferentes. Na verdade, se você pegar aí o da página 101, que é o que está na sequência, é outro assunto. Ah, tá bom então. Agora Beleza. esse que está aí na página 100, ele é o de PVC. Fechou. Então eu estou Professor, o pondo... que diferencia esse ábaco um do outro aí? Oi? O que diferencia o do PVC para o que tem o ferro fundido? A diferença é bem sutil, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Esse é o de PVC, o PVC ele tem bitolas menores, né? Tá vendo aqui 15 milímetros ou meia polegada? E o de ferro fundido não, né? Ele começa com a menor bitola como 20. Praticamente a única diferença é essa. Se a gente conseguir observar com um olhar mais minucioso, a gente consegue enxergar pequenas diferenças nas graduações das outras colunas, mas a principal diferença é essa daí do diâmetro. Ô professor, Sim? no litro por segundo, um é virado para a direita e o outro para a esquerda, se você avaliar. Assim, mas assim, se você for ver para efeitos práticos, né, de interpolação, a graduação aqui da coluna da vazão de PVC, ela acaba não diferindo muito da graduação aqui da coluna do ferro fundido. Tanto que você vê que ambos, né, têm a vazão de 100 litros por segundo, né, como máxima e como mínima de 0,01 litros por segundo. Mas bem observada aí essa diferença também. O que tem de mais gritante mesmo é essa aí que a gente falou inicialmente, aí da bitola e da tubulação, tá? Então assim, para não ter erro, né, não ter problemas, quando a gente discrimina que é uma tubulação de PVC, a gente usa o ábaco de PVC. Quando é de ferro fundido, utiliza o ábaco de ferro fundido. Só vou colar ele aqui no pente, que aí eu consigo colocar uma reta, né? Bom, então, depois que a gente acha a vazão, o segundo passo é a gente determinar a velocidade. Se eu não dei a velocidade para vocês, a gente tem que trabalhar naquele limite entre 0,6 e 1 metro por segundo. A coluna da velocidade é a segunda. Então vamos adotar aqui uma velocidade, né? Vamos adotar aí a menor velocidade, 0,6 metros por segundo. Então vamos aqui na parte escrita, né? Chegamos aí na vazão. Chegamos aqui adotando-se a velocidade de 0,6 metros por segundo. Então, vamos especificar aqui que isso está sendo adotada, né? Lembre-se sempre de adotarem, tá? Essa velocidade, tá? Então, com essas duas informações, vem aquela questão da interpolação. Eu consigo cruzar essas informações no meu ábaco
Então, deixa eu aumentar um pouco mais. Segunda coluna, velocidade. Velocidade de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, né? Então vamos pegar aqui uma cor chamativa, vermelho. Pegar essa aqui. Estou colocando aqui o meu ponto, né? E aí eu vou interpolar ele com o meu resultado que havia dado lá da vazão, de 0,017. Onde é 0,017? Lá embaixo, na coluna da vazão, que é a terceira, 0,01. Aqui já é 0,04, 0,05. Então 0,017, praticamente 0,02. Então se aqui é 0,01 e aqui 0,04, o 0,02 é mais ou menos aqui no meio, né? Então, interpolando essas informações, ou seja, cruzando elas, eu vou estar começando aqui na velocidade do 0,6 e aqui simulando a minha régua vai dar bem para baixo mesmo, não tem problema nenhum. E aí vocês podem falar, mas não cruzou lá na quarta coluna. Sim, de fato, não cruzou. Só que isso não tem problema nenhum, porque o que isso está nos mostrando? Se eu estendesse essa quarta coluna aqui para baixo, isso está mostrando que é o diâmetro mínimo de PVC. E o diâmetro mínimo de PVC que eu tenho é 15 milímetros ou meia polegada. Então, aí nesse caso desse exercício, dado a informação da velocidade que nós adotamos, dado a vazão que nós descobrimos, colocando-se aqui no ábaco para a descoberta do diâmetro, nós conseguimos mostrar, estamos demonstrando aí através do ábaco, que a ser adotado é o menor diâmetro, de 15 milímetros. Chegaram nisso? Sim. Beleza, maravilha. Na nossa prova, nossa avaliação, eu preciso da demonstração, né? Então, isso aqui que vai estar sendo demonstrado, né? Vocês precisam colocar para mim que eu preciso ver o que vocês interpolaram, né? Então, assim, vocês vão ter que fazer o upload do arquivo, né? Eu não sei como os outros professores estão trabalhando nos exercícios, mas em vez de responder direto na plataforma, vocês vão fazer o upload do arquivo, tá? Só alguns toques aí para quem ainda não fez o upload dos arquivos, né? Por exemplo, se você for enviar foto, é apenas uma foto. Se vocês tiverem 4 fotos, por exemplo, tem que transformar essas fotos em arquivo PDF e aí sim fazer o upload desse arquivo, tá? Já ocorreu aí em semestres passados aí das pessoas tentarem enviar 4 fotos e não consegue fazer o anexo de 4 fotos, é o anexo apenas de um arquivo. Por isso, então, a recomendação aí de transformar esse material aí que vocês tiverem em um único arquivo e aí sim fazer o upload desse material, tá? Dificuldades que tiverem aí ainda no manuseio aí do sistema da plataforma, entrar em contato aí lá com a secretaria acadêmica e pedir aí um auxílio. Bom, esse daí era o terceiro exercício, sem maiores problemas, tudo dentro do que nós estamos trabalhando até então, tá? Então eu vou fazer também aqui o print dessa tela e colocar lá no nosso caderno de respostas. O quarto exercício, falamos
Dimensione o alimentador predial de um hospital com consumo diário de 75 mil litros. Use a tubulação de ferro fundido. Mais uma vez, já estamos dando aí o consumo diário, tá? Porém, o exercício ele não precisa dar o consumo diário. Se nós falássemos aí um hospital com 400 leitos, nós teríamos que, com aquelas primeiras tabelas que nós trabalhamos lá atrás, descobrir o consumo diário dado o número de leitos, as tabelas normativas das NBRs de instalação de água fria. E aí sim fazer aquele passo a passo até esse passo final, que é o que nós estamos chegando aqui nesse dimensionamento de alimentador predial. E esse é o nosso primeiro passo aí, até chegarmos à nossa avaliação P1, né, que será aquela daqui 2 semanas. Aqui no caso não, né, já estamos dando aí o consumo diário, então aí o primeiro trabalho aí que teremos é o cálculo de vazão. Então, quem vai ser essa vazão? Né? Aquela fórmula fixa, né? Que é o consumo diário, 75 mil litros, dividido pela quantidade de segundos do dia, que é esse 86.400, esse valor é fixo. Então, temos aí os 75 mil dividido por 86.400, chegamos aí em 0,87, arredondando-se, né? Dá para arredondar com 2 casas decimais, já que o terceiro número é 8. Arredondando aí com 2 casas decimais, fica mais tranquilo para verificação na tabela. No ábaco, 0,87. Então chega-se em 0,87 litros por segundo. O próximo passo, a determinação da velocidade, tá? Nos enunciados da avaliação, como o enunciado do exercício que eu deixei hoje para vocês, eu já estou determinando a velocidade, tá? Por quê? Para que de todos vocês dê o mesmo diâmetro, tá bom? Nesse daqui, do exercício da aula passada, eu não determinei a velocidade. Não determinando velocidade, ela fica a critério de vocês dentro desse limite estabelecido aí entre 0,6 e 1 metro por segundo. Então, vamos adotar aqui, né, 0,6 metros por segundo. E aí já temos, então, as duas informações que temos que interpolar no ábaco, né? Lembrando que esse ábaco aí já é outro, né? Não é o ábaco de PVC. É o ábaco de ferro fundido. Então vamos pegá-lo. Esse é o ábaco de ferro fundido, tá ali, né? Ferro fundido no nosso material de apoio. E aí, jogando aqui, vamos dar uma aumentada nele. Deixa 100 mesmo, porque não está indo. E aí, da mesma forma, interpolamos as informações. Primeiro, a velocidade, né? Determinamos lá atrás a velocidade. Em 0,6. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Está aqui a minha velocidade. E a vazão, que calculamos, 0,87. Aqui, 0,01. Aqui, 0,1. Aqui, o 1. 0,87 dá para usar aqui no meu ábaco 0,9, né? Porque eu descobri o 0,87 aqui muito pequeno aí na escala,
que vale a gente dar esse aumento para ver. Muito difícil, né, de enxergar, né? Como que eu vou colocar 0,87 aqui? Então não tem problema eu colocar aqui 0,9, está passando aqui por esse 0,9, né? Não tem maiores problemas em se fazer isso. Então, estou aqui na minha velocidade 0,6, estou aqui na minha vazão 0,87, coloco a régua na mesa, traço essa reta e vai dar na minha quarta coluna o valor do meu diâmetro. Onde que deu aí? Deu acima do 40 milímetros, abaixo dos 50. Posso adotar muito bem aqui 50 milímetros, ou se eu quiser falar em polegadas, 2 polegadas, tá? Posso adotar muito bem o diâmetro desse alimentador predial, desse hospital aí, como 50 milímetros. E aqui o ábaco justificando aí no nosso ábaco de ferro fundido. Aqui também, tranquilo, chegaram aí, conseguiram chegar. Fiz com 0,7 e deu 40, professor, mas de boa, normal. Não, tranquilo. Mas como que o ábaco foi para cima, professor? Então, veja só como que ele foi para cima, né? Ele não precisa necessariamente ir sempre para baixo, né? É que até então nós estávamos trabalhando com vazões pequenas. A partir desse momento que a gente chegou numa vazão maior, né? Afinal de contas também é um hospital, tem um consumo de ar maior. O ábaco me mostrou aqui que a vazão está lá, 0,87. Então está aqui nesse ponto que eu estou passando o cursor do mouse. Se eu adotei aqui, nesse exemplo, uma velocidade de 0,6 metros por segundo, e eu interpolo esse valor aqui, dessa velocidade, com o valor aqui da minha vazão, independente de onde ela esteja, é uma vazão maior. Aí ele acabou indo para cima. Agora, se essa vazão fosse, por exemplo, de 0,2, seria aqui, né? 0,2, aí ele continuaria para baixo. Porém, não existe uma regra, né? Ele ser para baixo ou ser para cima. A regra que existe é a questão da interpolação, onde eu cruzo as informações de velocidade e de vazão. Agora, se o traço aí, onde vai determinar o diâmetro da minha tubulação, ele vai para cima ou vai para baixo, o que vai determinar é a vazão. Claro que sempre com esse raciocínio. Se eu tenho estabelecimentos maiores, onde tem um consumo de água maior, claro que ele vai ter uma vazão maior. Se eu tenho vazões maiores, com certeza eu vou ter diâmetros maiores, né? Certo. Então é através da edificação Determine a vazão. que a vazão é maior ou menor ou não? O que vai determinar se a vazão é maior ou menor é o consumo, né? Quanto maior for esse consumo, né? Maiores pontos de consumo de água, maior vai ter que ser a vazão para poder alimentar esses pontos de consumo. E isso é refletido no meu ábaco, né? Quanto maior for essa vazão, né? Lembra que aqui a gente tem uma vazão mostrando lá em cima até 100. Quanto maior for essa vazão, e se eu estou trabalhando só nesse limite aqui entre 0,6 e 1 de velocidade, a interpolação, quanto maior for a vazão, maior vai ser o diâmetro, onde está correndo aqui esse cursor do mouse. Quanto menor for a vazão, então eu tenho aqui mais para baixo, eu vou jogando para baixo, eu tenho diâmetros menores. Rafael. Sim. Professor. Um por vez. Quem está na fila aí? Que já tinham perguntado antes. Eu chamei primeiro aqui o André. Sim. Numa residência que só tem um casal, eu nunca vou fazer exatamente a vazão dimensionada na quantidade do casal. Porque nesse caso, eu teria que fazer uma entrevista, ou tipo, amanhã ou depois vai aumentar a família. Como é que procederia essa situação aí? Porque eu só tenho um casal a princípio. A melhor forma de você proceder é sempre
dentro do que a norma nos fala. E o que a norma nos fala? São nossas primeiras aulas. A quantidade de quartos, independente da quantidade de pessoas que você tenha dentro da casa. Só que a norma ela é clara em falar um ponto que, se você conhece a quantidade exata de pessoas, não tem problema de você falar, olha, na casa eu tenho 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu já estou partindo desse pressuposto que eu tenho essa quantidade X de pessoas. Agora, eu não conheço a quantidade de pessoas, o que é extremamente comum se a gente está trabalhando no empreendimento novo, seja um prédio, seja uma casa, seja qual for esse empreendimento. Eu não consigo falar com exatidão quantas pessoas vão morar naquela unidade familiar. Então, por isso eu tenho que ter um norteador. O que é esse norteador? Esse norteador é minha norma. E a norma preconiza o que nós estamos vendo até então, 2 pessoas por quarto. Então, se a casa tem 2 quartos, 4 pessoas, mesmo que more uma única pessoa nessa casa, o dimensionamento vai ser feito para 4 pessoas. Ok, obrigado. Próximo. Ô, professor. Então, que nem na reta do senhor aí deu o diâmetro de 50 aproximadamente. Se eu colocar lá mostrando para o senhor que ela deu um pouco mais para baixo no 40, que nem quando a gente vai fotografar, vai ser aceita essa resposta, não? Ela nessa situação ela daria 40 se você tivesse usado uma velocidade maior. Por exemplo, vamos fazer de outra cor aqui. Espera aí. Calma. Deu no 40 aí a minha... Então, mas qual a velocidade que você usou? A minha também deu. Qual a velocidade que vocês usaram? A velocidade é a primeira, não é? A primeira coluna? Segunda. A segunda coluna? Então foi o 0,886. 0,86? Onde que tem 0,86 aqui? Eu tenho 8, tenho 9. Onde está passando o cursor do mouse? Para dar 40 deve ter saído 5. Ó, É isso que eu imaginei também. ó, Porque a vazão tem que ser menor, né, para dar 40. vocês estão confundindo algumas coisas. Primeira coluna não estamos usando. Esquece a primeira coluna. Segunda coluna, velocidade. Então, deixa eu só refazer aqui o que estava, que eu acabei apagando. Daqui de onde está saindo, velocidade de 0,6. Terceira coluna, vazão, 0,87. A gente, para efeitos práticos, aqui está adotando 0,9, tá? Então, eu estou traçando isso aqui. Cheguei nisso daí. Agora, para eu chegar num diâmetro de 40, você necessariamente tem que adotar uma velocidade maior. Ou 0,7, ou 0,8, ou 0,9, ou 1. Digamos que eu adote a velocidade de 1. Se eu adotar a velocidade de 1, a vazão é a mesma, ela é calculada. A gente calculou lá atrás. Então, eu tenho que interpolar de novo aqui com o ponto da vazão, na terceira coluna. E aí, na quarta coluna, que vai chegar no meu diâmetro, Vai dar 40. aí sim eu consigo adotar 0,40. 0,40 não, 40. 40 milímetros. Por quê? Eu estou acima dos 30 milímetros e abaixo do 40. Porém, naquele segundo ponto lá, qual a velocidade que você adotou? Se você adotou a velocidade 1 metro por segundo, a vazão é a mesma, ela não muda. Você consegue adotar um diâmetro de 40 milímetros. Digamos que alguém tenha adotado a velocidade de 0,8. Estou saindo aqui de 0,8. Estou indo aqui a mesma vazão.
Estou passando ali na mesma vazão. Então, estou indo aqui, tracei a minha reta, também adoto 40 milímetros. Então a linha que manda é a vazão, então, professor? Sim. A vazão, ela não vai mudar, né? A vazão, ela é única. Mas ela manda na linha, porque se eu pôr, vamos lá, vamos supor que eu ponho aqui na segunda linha, 0,5. Aí ele sobe para 50, né, no caso. Sim, vai né? subir. 0,5 a gente não vai poder colocar, porque a gente tem aquele limitante lá que eu tenho que trabalhar entre 0,6 e 1. Velocidade. Então 0,5 eu nunca vou colocar. Agora, entendeu? Agora se eu ponho 0,7, por exemplo. Estou aqui puxando do 0,7. Na verdade, é a velocidade que manda, então, né? Porque ela passa pela vazão depois que ela determina a polegada. Então, eu não estou entendendo o que vocês usam aí de o que manda. Não é a questão do que manda. Também não está entendendo, senhor. Não, professor, é que a gente está deduzindo aqui, que nem a questão da velocidade. Tudo bem que a vazão é a mesma, mas a velocidade praticamente que vai determinar a polegada aí, né? Nem se jogou de 6, deu 50, e depois de 1 deu 40, praticamente a velocidade que está determinando. A velocidade, por ela poder ser variável, Então, ela, partindo-se dela, cruzando-se com a unidade que não é variável, que é a vazão, exatamente, que vai ser chega-se sempre na coluna do diâmetro. É essa pegada mesmo que o menino tá falando. É isso mesmo. É isso mesmo, André. É que no começo eu até entendi que era o diâmetro, depois que eu percebi que era a velocidade. Mas enfim, vamos lá. Para ficar melhor, e tanto que isso vocês vão ver no exercício que está proposto, eu já estou determinando a velocidade que vocês vão usar. Já estou falando. Professor, Sim. eu fiquei com uma dúvida no abaco ali. Referente a, pelo que eu vi aqui, a velocidade pode ser entre 0,6 e 1. Sim. Até 1, né? Aí, a gente que vai ajustando a régua, ou tem que sair do 0,26 ou do 1? 26? Que 0,26? 26 não, 0,6. Tá, vamos lá. Ó, se a velocidade ela não é falada no enunciado, se eu não estou pedindo a velocidade que você tem que adotar, você tem a liberdade de escolher a velocidade entre 0,6 e 1. Então, é essa questão que eu queria saber. Se eu posso escolher qual é a velocidade. Você deve escolher. É o primeiro ponto tá. que você vai fazer. E então fica o meu critério, a velocidade. Oi? Fica a meu critério. A velocidade. Se não está especificado no enunciado a velocidade. Tá. Se tiver no problema justificado. Isso. Se tiver no enunciado, aquela velocidade que estiver, vocês adotam. Por exemplo, nesse que eu deixei para vocês fazerem lá na plataforma, esse já é da forma que desde o início, tá? Desde o consumo diário. Então eu falo aqui, um prédio com 12 andares, 2 apartamentos, aqui faltou o S, por andar, com 2 quartos cada, possui qual consumo diário? Então você vai descobrir lá o consumo diário desse prédio. Aqueles exercícios que estávamos fazendo lá atrás. E aí vem uma segunda pergunta, que é em cima do que nós estamos trabalhando hoje já. Qual a bitola do alimentador predial desse edifício? E aí eu falo, considere PVC, então você vai usar o ábaco de PVC,
25% de acréscimo no consumo diário, ou seja, você vai chegar nesse cálculo aí de cima, você vai chegar num valor. Você vai acrescentar os 25%, igual a gente já estava fazendo anteriormente. Só coloquei escrito aí. E aí, eu também estou falando a velocidade da água de 0,6 metros por segundo, ou seja, você já vai adotar 0,6 e cruzar com o valor da vazão que der e chegar na última coluna informando o diâmetro. Também, mas saiu muito pequenininho. Eu tenho que usar uma lupa. Ó, vou fazer uma ligação de chamada de vídeo para você, tá? Aí sim, hein? Ó, chama. Liga aí pra nós. Entendeu o que o professor falou? Desculpa, eu tava pedindo ao professor. Professor? Sim. Então, é o abaco, aquele abaco que o senhor disponibilizou para a gente imprimir, é muito pequenas as letras. Você não tem nenhum outro com formato um pouco maior? Não. Não? Não. O abaco que eu puxei aqui, por isso que deu errado, foi um outro abaco de. Por isso que deu divergente, foi um outro abaco. Pode ser. Então, assim, vejam só. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Para vocês deixarem isso um pouco maior, né? Vocês podem fazer igual eu faço aqui, né? O que eu faço? Eu vou dando zoom, né? Você dá cola, né? Pega, dá um print nessa figura, cola ela no Word, dá um zoom, consegue ficar maior, né? Ou, como eu falei aí na nossa página 100 da apostila, esse que tem aí, anota aí, é o de PVC. Que inclusive é o desse exercício proposto, né? Então a gente consegue interpolar direto aí na apostila, tá? Se vocês procurarem esses ábacos, todos estão com uma resolução péssima mesmo, horrível. E acreditem, esse que tem aí no nosso material aí que eu coloquei de apoio é o que eu achei melhor para enxergar. Dúvidas do exercício proposto? A gente vai começar a semana que vem com a resolução dele. E aí, como vocês perceberam aí mesmo, cuidado com o ábaco que vocês utilizarem. Por quê? Estamos falando aqui que o material é PVC. É o mesmo que a gente tem na apostila. Dá para usar o da apostila. Ou do material de apoio, que é a mesma coisa. Se eu usar o de ferro fundido, pode ser que dê uma diferença. E outra informação importante. A velocidade, 0,6 metros por segundo. Então, todas as velocidades vão estar partindo daqui, tá? Agora, quem que vai ser a vazão? Eu não sei. A gente vai descobrir a vazão por forma dos cálculos. Como é um edifício, sei lá, que dê uma vazão, não vai dar uma vazão tão alta, vai dar uma vazão não tão alta quanto desse exercício que é um hospital. Se der uma vazão aqui de 0,3 litros por segundo, um exemplo, tá? Qual que vai ser a minha bitola, né? Lembrando, esse exercício aqui, eu não lembro nem se esse ábaco aqui que eu estou usando é de... Eu acho que é de ferro fundido esse. Mas enfim, serve aí para o exemplo da interpolação. Tenho aqui 30 milímetros. Agora, se eu tenho vazões maiores, que eram aquelas dúvidas iniciais de vocês. Uma vazão de 1 litro por segundo. Vai dar um diâmetro bem maior ali, né? Já de quase 50 milímetros.
Então se atenham a esses detalhes, né? O material do ábaco, que é o que vai determinar o ábaco que você vai utilizar para fazer a sua interpolação, e a velocidade, que nesse caso aí ela já está sendo pré-determinada de 0,6 metros por segundo. A coluna da vazão a gente descobre através lá dos cálculos do consumo diário. Dúvidas? Colocações? Nada. Bom, mandem aí a presença se vocês não enviaram. O que eu tinha para hoje é isso. E aí eu vou disponibilizar esse material Vou disponibilizar esse material para vocês lá no EAD Box. E as gravações da aula, né? Ela vai estar dividida em parte 1 e parte 2. Aí qualquer dúvida também vocês podem rever. E enviar mensagens também, como a gente sempre deixou aberto aí para vocês enviarem, caso queira fazer algum questionamento. Certo? De boa, fechado, professor. Bom, boa noite. Certo. Até a semana que vem. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Ô, turma. Boa noite. Alô, professor, boa noite.